Olá, seja bem-vindo ao canal A Arte de Programar. Hoje nós vamos falar de um problema relativamente comum em entrevistas técnicas, que é o problema de validação de parênteses, colchetes e chaves. A questão central é determinar se cada símbolo de abertura, no caso os parênteses, as chaves e os colchetes, tem um correspondente de fechamento, claro que na ordem correta. Vejam neste exemplo válido. Cada símbolo de abertura encontra um par de fechamento na sequência correta. Primeiro os parênteses, seguidos pelos colchetes e, por último, as chaves. Observe um exemplo inválido. Embora todos os tipos de símbolos sejam fechados, a ordem está incorreta. A chave de fechamento vem antes do colchete de fechamento, quebrando a sequência válida. Então, antes de continuarmos, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo. Bora lá para a solução. Bom, vamos discutir então como podemos resolver este problema. Temos a seguinte expressão para avaliar se é uma expressão válida. Para resolver este problema, nós vamos utilizar uma pilha e vocês já vão entender como é que a pilha pode ser útil na solução desse problema. Como vamos ter que avaliar caractere a caractere dessa expressão, eu defini um ponteiro aqui já apontando para o primeiro caractere da string. E agora, temos que fazer a seguinte verificação. É um símbolo de abertura? É. No caso, o parênteses. Vamos empilhar esse elemento. E avançamos com o ponteiro. Verificamos novamente. É um símbolo de abertura? Sim. Então, empilhamos novamente esse símbolo de abertura. E avançamos com o ponteiro. É um símbolo de fechamento? Sim. Nesse caso, é um fecha-colchete. E verificamos. No topo da pilha, é um abre-colchete? Sim. Como está correto, desempilhamos esse elemento e avançamos com o ponteiro. Agora temos outro símbolo de fechamento, no caso o fecha parênteses. E verificamos, no topo da pilha tem um abre parênteses? Sim. Então é válido. Como verificamos todos os elementos da string e a pilha está vazia, significa que isso é uma expressão válida. Vamos ver agora o seguinte cenário. Vamos imaginar que temos a seguinte expressão, um abre parênteses e um fecha colchete. Então vamos definir um ponteiro aqui para o primeiro elemento da string e ele identifica, é um símbolo de abertura. Vamos empilhar esse elemento e move com o ponteiro. Ele identificou um símbolo de fechamento. Aí ele vai no topo da pilha e verifica. E verifica se é um fecha colchete. Como não é um fecha colchete, isso significa que temos uma expressão inválida. Bom, hora então de botar a mão na massa e resolver este problema. Eu já fiz a definição do método isString válida, em que ele recebe a expressão como parâmetro e ele retorna true ou false. Também já tenho uma expressão de exemplo aqui para que possamos testar no final. Bom, inicialmente o que nós vamos fazer? Criar então a pilha. Vou declarar aqui stack. Ele vai ser do tipo char, porque nós vamos avaliar caractere a caractere da string. Vou chamar de stack, igual a new stack. Agora eu vou criar um mapa, só para facilitar as verificações. Ele vai ser do tipo caractere e caractere, em que eu vou chamar de pares. A ideia desse mapa é basicamente mapear a string de abertura com a de fechamento. Então, pares.put. Vou falar assim, ó. O fecha parênteses, ele mapeia com o abre parênteses. E vou fazer a mesma coisa com chaves e agora com os colchetes. Com os colchetes, que são os elementos, os itens que esperamos na expressão. Fecha colchetes e mapeia com abre colchetes. Basicamente isso. Agora, nós vamos verificar caractere a caractere da expressão. Então, for, eu vou colocar char atual s.toCharArray. Agora o que nós temos que verificar é se o char atual, o elemento atual, é uma expressão de abertura, no caso abre parênteses, abre colchete ou abre chaves. Então, se o char atual ele foi igual a um abre parênteses ou o char atual foi igual a um abre chaves,
abre chaves, ou o char atual, ou igual, então abre colchete. Basicamente o que temos que fazer é stack.push, vamos empilhar esse caractere atual. Agora, caso contrário não seja nenhum desses elementos, nós temos que avaliar se o char atual é um elemento de fechamento e se esse elemento de fechamento está fechando o elemento que está no topo da pilha. Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui char, eu vou colocar aqui elemento de abertura. Veja que se for um elemento de fechamento, eu vou pegar aqui desse pares, ele vai me retornar um de abertura, que é o que estaria no topo da pilha. Eu venho pares.get e vou passar para ele o char atual. Então, de novo, se for um fecha parênteses, esse elemento de abertura vai ser um abre parênteses. E nós temos que verificar se esse abre parênteses está no topo da pilha. Antes de continuar, eu vou fazer o quê? Vou fazer a seguinte verificação. Primeiro, se a stack estiver vazia, nós já podemos retornar falso. Não tem nada para verificar. Agora, se não, vamos fazer essa checagem. Se esse elemento de abertura que ele buscou aqui, no caso aqui, seria o abre parênteses, for diferente do que está no topo da pilha, então aqui a gente também pode retornar falso. E ele vai continuar fazendo esse processo até chegar ao final da string. No final, o que nós temos que verificar? Se a stack está vazia. Basicamente isso. Esse é o algoritmo. Vamos verificar se funciona. Eu tenho essa expressão aqui para validar. Vamos rodar. Ó, retornou true, já que a expressão está correta. Se eu eliminar esse fecha parênteses, ele tem que me retornar falso. Olha só, ele me retornou falso. Mais um teste aqui, vamos dizer, abre parênteses, fecha parênteses, retornou true. Bom, vamos então fazer a análise de complexidade desse algoritmo. A complexidade de tempo é muito simples de ser feita. Basicamente, estamos avaliando caractere a caractere da string, da expressão. Por esse motivo, a complexidade de tempo seria O de n. A complexidade de espaço também será O de n. Por quê? Porque criamos uma stack para poder armazenar os itens, os elementos da expressão. E no pior caso, digamos que a gente tem a seguinte expressão. Essa stack vai armazenar todos os elementos da expressão. Apesar de termos criado um mapa para fazer um de para, esse tempo é constante. Veja que temos apenas 3 elementos independente do tamanho da expressão. Por isso, a complexidade de espaço é O de n. Bom, é isso por hoje. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo.